Receba com honra, com alegria, como sempre fazemos. Vogel, vem cá. Quero que você ore comigo pela vida dele, para que Deus de fato possa usar com muita simplicidade, para que aquilo que Deus colocou em seu coração para essa tarde possa de fato ser entregue ao nosso coração. Somos amigos de um tempo já longo. Eu gosto de dizer, já disse a ele e à esposa dele, que se eu estou aqui hoje é porque o meu ministério começou na sala do apartamento dele. Então estamos entre amigos aqui, alguém que conhece da minha vida, alguém que conhece coisas que talvez poucas pessoas conheçam. Então espero que Deus possa usá-lo. Ele está em casa, por mais que você talvez não o conheça, mas ele está em casa, porque a nossa casa é dele também, é a casa do nosso Pai. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que vivemos até aqui essa semana. Mas nós cremos em nome de Jesus que o Senhor tem algo de muito especial para nos entregar essa tarde. O Senhor é testemunha disso, que quando pensamos em realizar essa semana, para falar o coração de líderes, de pessoas que servem ao Senhor nessa igreja, e o nome dEle, o que foi proposto, chegou ao nosso coração, porque de fato, ó Deus, o Senhor quer tratar pessoas aqui essa tarde. O Senhor quer tratar, ó Deus, a nossa alma também. Não adianta o nosso espírito estar bem, a nossa vida espiritual está equilibrada e a nossa alma abatida, machucada, sofrida. Não. Que o Senhor nos ajude essa tarde a compreender que no Senhor podemos encontrar abrigo. Fala, Senhor, conosco, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus lhe abençoe, meu amigo. A graça e paz a meus irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui hoje à tarde, em comunhão com todos vocês. Para mim, eu já fui muito abençoado com esses 10, 15 minutos de louvor, de adoração ao Senhor Jesus. Como eu fui ministrado aqui já nesse ambiente, com a presença de Deus. Como é bom estar na presença do Senhor Jesus. Como é bom sentir que o Senhor já se faz presente nesse lugar, nesse ambiente, nessa atmosfera. E não temos como não sair de um lugar diferente quando o Senhor está nesse lugar, quando a atmosfera estar modificada pela presença do Senhor Jesus. E para mim é um grande privilégio estar aqui nessa tarde com todos vocês, para falar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Na verdade, será mais um testemunho de milagres, de experiências, daquilo que Deus tem, pela misericórdia dEle, derramado sobre a minha vida, derramado sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre a minha casa. E aqui eu vou ser apenas em extensão, né? Um canal daquilo que, pela graça de Deus, aquilo que o Espírito Santo quer transmitir hoje à tarde para vocês. E eu não poderia deixar de começar falando, né? Transmitindo um abraço, né, da minha esposa. E como Samuel falou, né? Nós fazemos os planos, mas é o Senhor que decide. Nós havíamos planejado o tempo todo, já há uns 15 dias atrás, talvez, eu não lembro bem quando foi a primeira vez que nós nos comunicamos, que nós estaremos aqui na quinta-feira. E quando ele apresentou esse tema, para falar um pouco sobre as questões emocionais do líder, da vida do cristão, às vezes a gente pensa assim, não, vamos pensar numa pessoa que talvez conseguiu vencer esses aspectos, talvez não passa por isso, mas pelo contrário. Na nossa casa, na nossa família, nós passamos, podemos dizer que ainda atravessamos lutas fortíssimas nessa área. E
Em 2019, minha esposa foi diagnosticada com depressão, pastora de igreja. Em 2020 para 2021, eu fui diagnosticado com ansiedade generalizada, líder de igreja. Parece que essas coisas não povoam, não habitam o povo de Deus. Mas o que é que está acontecendo? Por que que nos últimos tempos nós temos escutado sobre líderes que às vezes têm tirado a própria vida? E vamos conversar um pouquinho à tarde sobre isso. Mas eu queria aqui primeiro deixar esse abraço. Eu comecei aí falando um pouquinho sobre a minha família. Aí está a foto da minha esposa, pastora Andressa, né, que hoje tem um ministério muito lindo com as crianças lá da nossa igreja, a Igreja Nazarene Mossoró. No meio aí está meu filho, que está me acompanhando hoje à tarde. Dá um tchau aí, filho. E a pastora Andressa, ela não pôde estar aqui, exatamente porque nesse processo que eu estou falando para vocês, de tratar do Espírito Santo, Deus deu a oportunidade dela estar participando nesse momento, nesses últimos dias, de um encontro, de um retiro espiritual chamado Renovo, que acontece na Estância Paraíso, né, que é ligado à igreja da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. E ela está há 12 dias aproximadamente sendo ministrada com outros pastores e outros líderes, exatamente sobre cura espiritual. E na terça-feira dessa semana, eles recolhem, na verdade, todos que chegam lá, eles recolhem os celulares. Então a gente passou 12 dias sem se comunicar. E na terça-feira, quando entregaram o celular a ela, uma das primeiras coisas que ela me comunicou depois desses 12 dias foi assim, ela me chama de querido, né? Ela diz assim: querido, eu voltei a sorrir. Isso para mim já foi o suficiente. Significa dizer que não importa a palavra ou a situação que porventura tenha afetado a sua alma, que tenha desalinhado alguma coisa na sua alma. Deus, Ele é um Deus que pode voltar pela graça que Ele derrama sobre as nossas vidas. Ele pode ajustar e trazer a cura. É sobre isso que eu quero falar hoje à tarde com vocês. E lá na igreja, Deus, pela misericórdia dEle, tem permitido que a gente sirva em nossa comunidade, de diversas formas. Mas eu queria falar, foi isso que o pastor Samuel pediu para comentar um pouco com vocês hoje à tarde, sobre um tema, que é o próximo slide, os perigos de uma vida emocional instável. Esse é um tema complexo, porque você pode falar sobre várias dimensões, nós podemos construir vários caminhos em cima desse tema. E é um tema muito atual, é um contexto atual. É um tema que, principalmente pós-pandemia, as questões emocionais elas estão muito em voga, elas estão em evidência. Se vocês olharem, os estudos que estão aí mostrando, né? Há pouco tempo atrás, eu li um estudo que mostra que depois desses 3 anos de pandemia, que completou no último sábado, há 8 dias atrás, nós estamos há 3 anos, de acordo com a OMS, no estado de pandemia, cerca de 25%, provavelmente de 25% em todos os atendimentos, né, de consultórios, tanto terapêuticos como de psiquiátricos. Ou seja, houve um aumento de 25% na procura, na demanda das questões emocionais, obviamente por tudo que essa pandemia gerou nas nossas mentes. Há 10 dias atrás, o Conselho Regional de Farmácia pediu até que eu fizesse uma matéria, e eu escrevi uma matéria a respeito do consumo de medicamentos voltados para o tratamento de depressão e de controle de humor. E o dado que eu escrevi, ele dizia mais ou menos o seguinte: há 3 anos atrás, comparado a 3 anos atrás, houve um aumento de 42% no consumo de medicamentos
antidepressivos e de controle de humor. No estado do Rio Grande do Norte, 42%. No Brasil, esse aumento foi de 37%, ou seja, no Rio Grande do Norte está acima da média do Brasil. Em números absolutos, significa dizer que no estado do Rio Grande do Norte, a nossa população passou o consumo de 1.100.000 caixas de medicamentos para 1.600.000 caixas de medicamento nos últimos 3 anos. Então é algo que nos chama a atenção. Significa dizer que não só está aumentando a busca pelo atendimento, mas as pessoas também, cada vez mais, elas estão consumindo substâncias químicas. E tudo isso está alterando o comportamento das pessoas. Esse comportamento está sendo aumentado, está sendo alterado. E uma outra informação, além dos medicamentos e da busca pelo tratamento, no que diz respeito ao comportamento, é a questão do uso dos equipamentos eletrônicos e das telas. Uma outra matéria que me chamou a atenção, que eu li nesses dias, foi a respeito de um fenômeno que a neurociência ainda não sabe o que é que isso vai causar no nosso cérebro, mas a neurociência publicou uma matéria sobre uma região do nosso cérebro. Ela chama de locus, é uma regiãozinha do nosso cérebro, na massa cinzenta do nosso cérebro. E dentro da massa cinzenta do nosso cérebro existe uma região que é formada por cerca de 10.000 neurônios, é uma regiãozinha azul dentro dessa massa cinzenta. E essa região, ela só deve ser estimulada em momentos específicos. E que momentos específicos são esses? Somente quando, por exemplo, no momento de medo, no momento em que algo novo aparece para você e aquilo é estimulado. Então, essa região ela só deve ser estimulada em momentos específicos. E o que foi que os neurocientistas descobriram? Os neurocientistas descobriram que quando você pega a tela do celular e fica passando os feeds, fica passando vários feeds ao mesmo tempo, é TikTok, é Instagram, aquela coisa toda, eles descobriram que aqueles feeds estão estimulando essa área do nosso cérebro. Então imagine que não só os adultos, mas as crianças, desde já, elas estão estimulando essa área do nosso cérebro e que a gente não sabe quais serão as consequências futuras. Isso significa dizer que cada vez mais nós estamos identificando as pessoas que a gente costuma dizer que estão com as emoções afloradas, que estão com os sentimentos mais intensos. Isso tudo culmina em almas mais aflitas. E aí as pessoas estão procurando os terapeutas para que elas auxiliem como lidar com essas realidades. Novas realidades estão surgindo. E aí o que é que os terapeutas vão dizer? Os terapeutas, a depender da linha de trabalho que ele vai atuar, se você buscar um terapeuta que tem uma formação mais naturalista, ele vai falar de moléculas. Nada contra moléculas, eu trabalho com elas também. Se você buscar um psicólogo, por exemplo, que tem uma formação mais humanista, ele vai falar talvez dos aspectos culturais. Ele vai falar que você tem que se adaptar ao meio, às questões culturais, à sua nova identidade. Você tem que se adaptar ao meio, porque o meio muda, então você tem que se adaptar a isso. Se você for buscar um psicólogo da área mais comportamental, ele vai falar das suas crenças. Mas e nós cristãos? Para nós, Deus ele é a realidade suprema. E hoje à tarde, o próximo slide, por favor. Deus colocou no meu coração para falar sobre um aspecto da criação. E Ele me trouxe essa frase.
a órbita da alma humana. Esse é o título que ele me trouxe hoje à tarde, falar sobre a órbita da alma humana. Mas o que seria isso? Você está viajando demais, não está não? A órbita da alma humana. Quando Deus nos cria, e a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto da criação de Deus, Ele nos cria dentro de algumas dimensões: corpo, alma e espírito. E uma dessas dimensões, que é uma das mais complexas, é exatamente a alma. E é nessa dimensão da alma humana onde reside as nossas emoções. Mas o que são emoções? O que seriam emoções? Emoções são leituras que o nosso cérebro faz de algo que acontece no entorno nosso, que são percebidos pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa boca, pelo nosso tato, que são percebidos pelos nossos sentidos. Então, se por exemplo acontece algum barulho lá fora, então nosso ouvido remete um sinal ao nosso cérebro e aquilo causa um susto em você, você tem medo. Mas depois o seu cérebro vai processar o que foi aquele barulho lá fora. Pode ter sido simplesmente um pneu do carro que estourou. Então a sua mente processa aquele barulho que você escutou e o seu sentimento não é mais de medo. Eu posso continuar aqui no templo porque foi só um barulho que eu escutei lá fora, foi um pneu que estourou. Mas se for um tiro, se for alguém que passa atirando, aquilo vai causar medo e a reação sua é de correr. Então, na nossa alma é onde está residindo todos os aspectos das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos e, consequentemente, dos nossos comportamentos. E hoje à tarde eu resumo toda a minha fala nesse texto que Deus colocou para mim, que é o próximo slide, por favor. O texto está resumido da seguinte forma: o Deus triuno é o centro de sua criação, e o criou os seres humanos à sua imagem, de modo que refletir e participar da sua glória é o objetivo último e transcendente da vida deles. O Deus triuno é o centro de sua criação e criou os seres humanos à sua imagem, de modo que refletir e participar de sua glória é o objetivo último e transcendente da vida deles. É sobre isso que nós vamos falar hoje à tarde. Isso aí é o resumo de tudo que nós vamos falar hoje à tarde. O primeiro texto, o Deus triuno é o centro de sua criação. Eu fico imaginando, nessa primeira observação, o seguinte: os primeiros povos lá atrás, eu fico imaginando o que eles pensavam antigamente, quando eles olhavam para o sol, para os céus, e eles viam, olhando para os céus num ponto fixo, e eles viam o sol que nascia de leste e passava ao oeste, nascia e se punha de um lado ao outro. Eu acho que a convicção que aquelas pessoas tinham era de que a terra era totalmente imóvel. Essa era uma convicção que eles tinham. Era de que a terra era fixa e as coisas giravam em torno dela. E essas pessoas antigamente, elas devem ter tido um susto muito grande quando, alguns séculos depois, cientistas, astrônomos chegaram e disseram assim: não é a terra que é imóvel. A terra, pelo contrário, ela não é o centro. É ela que se move no entorno de alguma coisa. E essas pessoas devem ter entrado em conflito, penso eu. Mas até nos dias de hoje, se você sair ali fora agora, e se você olhar para o céu, você vai ver o seguinte: se você olhar para o céu, você vai ver que o sol você vai ter uma perspectiva, uma impressão de que o sol, ele é muito menor do que a terra. Ele é maior do que as estrelas.
mas a perspectiva que você vai ter é de que o Sol ele é menor do que a Terra. Mas você precisaria de muitos planetas terras para cobrir a extensão territorial do Sol. Isso é fato. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: por que Deus, ao criar o sistema celeste com aparência tão diferente da realidade, por que Ele criou dessa forma? Sabendo Ele que só compreenderíamos tudo isso vários séculos após, lá por volta do século XV, século XVI. Por que será que Ele fez dessa forma? Por que o Deus triuno, que é o centro de sua criação, fez dessa forma? Nós não sabemos talvez explicar com firmeza, mas há sinais que mostram de que talvez Deus, em sua majestade, Ele talvez só quisesse mostrar, revelar uma tendência normal do coração do homem que Ele criou, desde a queda lá no jardim. Ele prova e Ele mostra, e nós percebemos até os dias de hoje, que o homem em seu coração estava inclinado a ter a certeza de que queria estar no centro de todas as coisas. O homem, até os dias de hoje, ele tem essa inclinação. Ele imagina que as coisas devem estar no entorno dele. E levou cerca de 15 a 16 séculos para entender que não eram as coisas que giravam em torno da terra, e sim a terra que girava em torno de alguma coisa. E o Senhor, como Deus triuno, o centro de sua criação, Ele usa a palavra para que toda a sua criação seja feita e criada. A palavra vai falar lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer o seguinte: que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Então, pelo resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo quê? Pela palavra do seu poder. Lá no primeiro capítulo de Gênesis, o que a gente vai ouvir pelo poder da palavra de Deus? Na minha versão aqui, a partir do versículo 3, do capítulo 1 de Gênesis, a gente vai ver: e disse Deus. Gênesis vai começar de uma maneira consecutiva, em vários versículos, a mostrar que Deus, através da sua palavra, Ele começa a criar o seu maior projeto. O versículo 3 ele vai dizer: disse Deus, haja luz, e houve luz. No versículo 6, novamente, Gênesis diz: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas. No versículo 9, novamente, a palavra dita por Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus. No versículo 14, disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre dia e noite. No versículo 20, disse também Deus, povoem as águas de enxames de seres vivos. No versículo 24, disse também Deus, produza a terra seres viventes. E a palavra vai seguindo. E aí eu achei muito bacana o ensaio de um teólogo avivalista chamado Jonathan Edwards, do século XVIII, e que ele vai dizer o seguinte, pastor Samuel. Ele diz assim: a principal finalidade de Deus é a manifestação da sua glória. Deus, Ele decide demonstrar sua grandeza e majestade intrínseca, de modo que Ele criou este universo para ser um teatro glorioso. A glória externa de Deus consiste na manifestação visível de sua glória interna, na criação e por meio dela.
A bondade de Deus foi tão tremenda, que aí ele chega no ápice dessa criação, e lá no versículo 26, não para por aí, ele vai dizer: também disse Deus, no ápice da criação ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui revela-se de fato o Deus triuno, porque em todo o tempo ele diz, disse Deus, mas aqui ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí o ensaio do pastor Jonathan continua. A sua bondade foi tão grande que ele decide criar os seres para que ele pudesse compartilhar da sua felicidade e atraí-lo livremente, de maneira gradativa, para uma comunhão. Então o Deus triuno, ele cria como centro de sua criação, ele cria os seres humanos, a sua imagem, e não para por aí. Na sequência diz: de modo a refletir e a participar da sua glória. Isso está escrito, sabe aonde? A evidência disso em Gênesis 2, versículo 19. Porque depois que Deus cria todas as coisas e cria o projeto final, que é o homem à sua imagem e semelhança, para refletir a sua glória, ele ainda diz assim: olhe, eu estou compartilhando com você a minha alegria de construir, de mostrar a minha grandeza, a minha glória, através de tudo isso que eu estou criando. Mas eu quero que você participe comigo dessa criação. E lá em Gênesis 2, versículo 19, ele vai dizer assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Deus ainda disse assim: participe comigo dessa criação, da manifestação da minha glória. Dê os nomes daquilo que eu estou criando. A glória é minha, essa manifestação é minha, mas venha participar comigo, porque você é a minha imagem, você reflete a minha glória. Venha participar comigo, venha participar dessa comunhão comigo. E isso tudo sendo criado pela palavra. Só que o projeto não para por aí. Deus ainda concede uma outra palavra, e deixa feita agora para Eva. No capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Para o quê? Para que não morrais. Mas infelizmente, meus irmãos, tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: tudo que foi criado pela palavra também é afetado pela palavra. Essa frase ela é muito forte e ela vai ter um significado muito grande hoje à tarde para as nossas vidas. Deus, ele criou tudo por meio da palavra. Só que na sequência vem a figura do tentador. No próprio capítulo 3 de Gênesis, lá no versículo 5, quem é que aparece? A figura do tentador, Satanás. No versículo 5 ele chega para Eva e vai dizer: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Então Deus cria pela palavra, Deus dá instrução pela palavra, mas o inimigo usa a mesma ordem, ou seja, a mesma palavra para tentar afetar a palavra anterior. Então a gente vai ver que Satanás, ele tenta anular a palavra anterior. E Eva, o que é que ela percebe?
pela primeira vez, Satanás ele tenta fazer o que nós chamamos de distorção. Ele é perito nisso. Ele tenta distorcer o entendimento de Eva. Na psicologia a gente chama isso de distorção cognitiva. Ele distorce a nossa mente, ele distorce o nosso pensamento, e a gente começa a perceber coisas que são muito maiores que na verdade não são. Essa é a leitura de quem vive com ansiedade. Você imagina que a coisa é muito maior do que na verdade ela é. E aquilo gera medo, aquilo gera pavor, aquilo gera pânico. Mas só que a distorção que Satanás fez na mente de Eva foi diferente. Apresentou algo para ela. Olha, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e você será como Deus. O que é que Satanás está dizendo aqui para ela? Aquilo que eu acabei de dizer para vocês. O centro. As coisas estarão girando em torno de você. O centro da criação, Deus triuno. Você quer estar no centro? Os seus olhos se abrirão. Então Eva olhou para a aparência daquele fruto, daquela árvore. Era boa, agradável, para dar o entendimento. E aí quando ela prova, o pecado acessa o seu coração. E aí vem o peso da vergonha, o sentimento de culpa, pensamentos de incapacidade, as crenças limitantes e as perturbações da alma. É isso que Satanás faz quando nós pecamos. É isso que Satanás faz na vida das pessoas que estão presas ao pecado. Sentimento de culpa, perturbação na alma. Eclesiastes 9:3 vai dizer: o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e nele há insanidade por toda a vida. Você que é líder, escuta o que eu vou lhe dizer. O significado terapêutico daquilo que ocupa a posição central do seu coração, suas relações e sua cosmovisão, traz consequências psicológicas tremendas para a sua vida. Viver em torno de qualquer coisa que não seja verdadeiro centro da realidade é um fator que contribui muito para o sofrimento e os conflitos que afligem o coração do líder. Salmo 42:11 vai dizer: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Parece-me que o abatimento da alma não é uma coisa somente dos dias atuais. Muitas pessoas descritas na Bíblia já sofriam desse abatimento. Passaram por angústias profundas. É assim que está descrito na Bíblia, nas Escrituras. E quando a gente acessa o curso de psicologia, para quem não sabe, o significado da psicologia é estudo da alma. E lá na psicologia, existe uma área da psicologia que se chama psicopatologia. O significado da psicopatologia é estudar os distúrbios da alma. E aí, para vocês compreenderem melhor, eu gosto de categorizar 3 dimensões desses distúrbios da alma, para nós aqui cristãos. A primeira delas é o pecado, que pode trazer um distúrbio para a nossa alma. E aí, eu nem preciso comentar por que o pecado traz um problema sério para a nossa alma. O segundo deles são os aspectos, os danos biopsicossociais. O que danado é isso? Os danos biopsicossociais. Dentro da psicologia existe uma classificação de síndromes e de sintomas para nominar as patologias que as pessoas têm advindas de questões genéticas,
de questões que são oriundas do meio social, de questões que são oriundas de sofrimentos, de perturbações e que são adquiridas ao longo das suas vivências. E um terceiro aspecto que é o sofrimento. Então essas três dimensões, elas podem trazer distúrbios para a nossa alma. E quando nós olhamos aí para esse texto, eu deixei essa última frase aí em vermelho de maneira proposital. Porque nós falamos que Deus triuno é o centro de sua criação, Ele é o centro, e Ele manifestou a sua glória ao criar todas as coisas, e Ele cria eu e você, os seres humanos, mas Ele cria eu e você a sua imagem e a sua semelhança. Eu e você refletimos a sua glória e participamos da manifestação da sua glória. Mas Ele ainda deixa um último recado. Ele ainda diz assim: e é objetivo último e transcendente da vida deles. O que? A participação dessa sua glória. O que Ele está querendo dizer com isso aí? Ele está falando de uma condição de relacionamento. Ele está dizendo que, olha, eu te criei de modo a refletir e participar da glória, mas eu estou dizendo que a última coisa é que tem que existir um relacionamento entre eu e você. E por que eu deixei isso em vermelho? Porque é aí onde Satanás, ele vai tentar nos atingir. Porque esse relacionamento seu com Deus, ele não é qualquer relacionamento, meu irmão. Ele é um relacionamento que transcende. Ele é um relacionamento, não é um relacionamento de um amigo, não. Ele é um relacionamento de muita entrega. Ele é um relacionamento em que Deus tem muito a nos dar. É um relacionamento em que Deus derrama da sua graça, em que Ele tem coisas sobrenaturais para nos revelar. Ele tem tanta coisa para derramar sobre nós que a gente não tem dimensão, porque Ele é grande, porque Ele é majestoso, porque Ele é o centro de sua criação. Mas é aí que Satanás ele entra. E sabe o que é que acontece? Ele usa a palavra, assim como ele fez com Eva. Entre um atendimento e outro que eu tenho feito, entre um paciente e outro, eu sempre escuto, sabe o quê? Pessoas às vezes até de classe social média, alta, que tem um padrão de vida alto. E aí essas pessoas chegam e dizem assim: olha, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa renda, tenho carro, tenho casa, mas existem palavras na minha mente que reverberam, palavras do tipo assim: você nunca foi desejada, você é o fracasso da família, ou então você é o produto de um aborto mal sucedido, ou então você não é querido, você não é capaz. Frases que foram ditas em alguma circunstância da vida dessas pessoas e que ficam lá reverberando, e que volta e meia vem à memória, e essas pessoas ficam angustiadas, as almas, em suas almas, palavras que em algum momento foram ditas e encontraram algum tipo de raiz em seus corações, e essas pessoas ficam vivendo uma angústia profunda. E nós devemos perceber que nós somos a única criação dentre todos que temos esse poder da palavra. Nenhuma outra criatura tem esse poder da palavra. E a depender daquilo que nós
proclamamos, nós podemos tanto abençoar, liberar perdão, proclamar sobre a vida de alguém, mas também nós podemos liberar uma palavra de maldição e destruir a vida de uma pessoa. E o que é que nós temos feito com essas palavras que saem da nossa boca? Quais foram as palavras mais significativas que você falou para alguém? Ou de repente, quais foram as palavras mais difíceis que você ouviu na sua vida e que de repente reverberam na sua mente até os dias de hoje? Eu escutei, Luciana, na semana passada, um estudo de famílias americanas, em que foi feito um estudo com crianças de várias famílias americanas, e esse estudo disse o seguinte: que os filhos dessas famílias, os meninos, disseram que eles prefeririam levar uma grande surra dos pais do que ver o pai proferindo palavras de violência contra a mãe. 86% dos filhos responderam que prefeririam levar uma grande surra do que ouvir palavras de violência proferidas do pai para com a mãe. Para você ver o impacto que palavras malditas podem causar na alma de uma criança. Então você imagine o que é que você tem dito para o seu filho, o que é que você tem dito para a sua esposa, o que é que você tem dito para o seu pai, o que é que você tem dito para a sua mãe. E aqui eu quero contar um testemunho da minha vida. Vou tentar contar e tentar ser breve. Porque um dia eu tive uma dificuldade muito grande na minha vida em relação à minha identidade. Eu sou filho de pais iletrados. Meu pai é comerciante, mas ele nasceu no sertão de Antônio Martins, ali perto de Martins, e casou com a minha mãe. Minha mãe só tinha 14 anos e ele 20 anos. E eles tiveram 4 filhos, eu sou o mais novo dos 4. E meu pai, ele começou um comércio em Mossoró, e ele vendia tecidos na rua. Ele colocava cavaletes com um tapume em cima e viajava uma vez por mês para Fortaleza, comprava tecidos e vendia tecidos na rua. E foi assim que ele foi criando sustento para minha casa, para minha família. E sempre deu o que pôde dar de melhor para os filhos. E ele colocava uma plaquinha na frente da mesa lá que ele vendia. Ebenezer era o nome do comércio dele. E Deus honrou. Hoje ele tem um ponto comercial em Mossoró, na principal rua lá de Mossoró. Há mais de 50 anos ele é comerciante em Mossoró. E até hoje Deus tem honrado. Mas pais iletrados resolveram um dia colocar um nome muito estranho no filho mais novo. Vogelsanja. Nome estranho, né? 11 letras. Se você pegar o alfabeto, é mais de 40% do alfabeto, no meu primeiro nome. Mas veja só, qual foi a repercussão disso? Na alfabetização, eu fui o último a aprender a escrever meu nome. Fui o último. E todos sempre riam de mim, porque eu era o último. Naquela época,
as escolas muito tradicionais, a lista era por número e tinha um nome. Se o meu nome já era complicado e começava com W, significa dizer que eu era o último. Então, quando o professor chamava, eu já ficava na expectativa que eu era o último e que eu ia passar vergonha, porque ninguém sabia chamar meu nome. E no primeiro dia de aula, as cadeiras eram marcadas. Meu número sempre era 44, 46, 48. Eu sempre era o último da fila, da sala. Sempre fui o último. Eu não tinha como sentar na frente. E sempre fui motivo de muita risada. Porque ninguém sabia. Ninguém sabia dizer meu nome. E eu fui me escondendo. Era o crente do nome difícil. Era assim que eu era conhecido. O único crente da sala, ainda tinha um nome que ninguém sabia dizer. E eu comecei a ter uma crise de identidade muito forte, por causa do nome, de uma palavra, mas também das palavras que eram proferidas a meu respeito. E eu fui crescendo assim, e ninguém nunca me orientou, ninguém nunca chegou para conversar nada comigo. E eu fui adolescente assim, sempre me escondendo na sombra das pessoas. Até que um dia chegou a hora de fazer a universidade. E existe na psicologia algo que depois é que eu fui compreender, que quando nós temos lacunas nas nossas vidas, quando nós temos problemas na nossa alma, a gente tenta compensar de alguma forma. E eu tentei compensar essa minha falta, essa minha vergonha, essas palavras que foram me ditas, tentei compensar com títulos. Tentei compensar com conhecimento. Tentei compensar com estudos. E vou dizer rapidamente para vocês, mas isso não é referência para ninguém. Eu entrei na universidade com 17 anos. Eu passei, antes disso, eu fiz vestibular por experiência com 14 anos e passei. Quando eu passei com vestibular com 17, fiz 2 vestibulares. Fiz para farmácia na FRN, Direito em Mossoró, passei nos 2. Fui embora para a FRN, terminei farmácia com 21 anos. Com 21 anos eu estava já fazendo mestrado na FRN. Fiz mestrado e especialização ao mesmo tempo. Quando eu estava fazendo ainda farmácia antes do mestrado, no segundo ano do curso de farmácia, eu ganhei uma bolsa para fazer pesquisa. Fiz pesquisa. No terceiro ano eu ganhei um prêmio de melhor trabalho na instituição da minha área. Quando eu terminei a farmácia, eu já tinha o projeto e a dissertação do mestrado pronta. Por isso que eu entrei muito rápido. E sempre me dedicando. Detalhe, eu era frequentador de igreja, participava do ministério, tocava baixo, não faltava um culto. Mas a minha posição era de centro. Meu projeto estava no centro. E as outras coisas estavam ao meu redor. E terminei o mestrado. Assim que eu terminei o mestrado, entrei no doutorado. Fiz doutorado na Escola Paulista de Medicina, em São Paulo. Em 2004, faço concurso para professor da UERN, aqui em Mossoró. É quando a gente é transferido para Mossoró, e minha esposa. Lá em Mossoró, ainda faço outra especialização em gestão hospitalar. Entro em biotecnologia na UFESA. Na sequência, a minha esposa inventa de fazer psicologia. E aí eu
ela disse, não, mas eu não quero fazer e tal, mas a faculdade está dizendo que dá bolsa para os primeiros lugares. Aí eu disse, bora, eu me inscrevo lá no outro curso e acompanho você. Ela disse, não, mas eu só vou fazer se eu ficar nos primeiros lugares e ganhar a bolsa. Eu disse, não tem problema, eu vou lá e lhe acompanho. Aí eu me inscrevi para contábeis e ela se inscreveu para psicologia. Resultado, ela não passou e eu passei em primeiro lugar em contábeis, com bolsa, 100%. Fiz 1 ano de contábeis e desisti. Resumindo a história, em um determinado dia eu fui chamado em Mossoró, fui chamado para assumir uma diretoria de um hospital do câncer. E ali eu pude aplicar todo o conhecimento que eu tinha tido. Me sentia como se fosse o detentor, o todo-poderoso daquela estrutura. Mas o hospital começou a crescer, as coisas começaram a se encaixar, as prefeituras vindo atrás e eu dando soluções, mas de uma hora para outra fui demitido, sem nenhuma justificativa. Aquilo me abalou muito. E um dia minha esposa chegou para mim e disse assim, você gosta tanto de estudar, por que você não faz psicologia? Eu olhei para ela assim, ela disse, mas você está de brincadeira comigo, né? Eu sou das experimentais, você está querendo que eu faça psicologia para ficar divagando lá aquelas coisas? Aí ela disse, não, estou falando sério, eu acho que você daria um ótimo psicólogo. Aí eu fiquei por ali, vamos orar, né? Quem sabe? E aí resolvi fazer. Mas você sabe o que é fazer um curso sem nenhum prazer? Os outros até eu tinha um certo prazer de estudar e tal, mas esse eu não tive. E fui fazendo. Chegou lá por volta do terceiro ano, desculpe. Terceiro para o quarto ano, a pandemia veio. E quando foi ali por volta de 2020, quando a pandemia de fato estava no auge, né? 2020 por ali. Final de 2020 eu fui acometido pelo Covid. E alguns aqui podem ter sabido, né, sobre o que aconteceu. Mas me parece que ali começou algo novo na minha vida. Parece que ali Deus, mais uma vez, Ele teve misericórdia da minha vida. Algo tinha que acontecer. Parece que a identidade ela tinha que ser gerada novamente, sabe? E eu fui cometido Covid grave, fui internado, foi tudo muito rápido, tudo muito difícil. E eu tive uma experiência no hospital que nunca mais eu vou esquecer. Eu lembro que eu estava internado 4 dias na enfermaria. Eu acho que o irmão tem aí uma imagem. Essas foram as últimas fotos do meu estado antes de entrar na UTI. Essa foto da esquerda, eu estava no grau máximo de saturação no oxigênio. Para vocês terem ideia, minha saturação aí estava 75%. O correto era 94%. Então eu saí, essa última foto com a minha esposa, ela se despediu de mim. E aí eu estava indo para a UTI. Cheguei na UTI, me estabilizaram lá. E me pronaram na UTI. Era 1h da tarde, sábado 28 de novembro, dia do aniversário da minha irmã. Me pronaram, me isolaram na UTI. E eu não tinha voz, estava rouco. E as dores eram insuportáveis. E eu tinha que me mexer sempre.
E aí eu não tinha voz para chamar as enfermeiras nessa hora, resolvi me mexer só. No que eu me mexi só, a cânula dessa máscara soltou. E eu comecei a entrar no estado de agonia. Não teve barulho de equipamento que trouxessem a atenção dos enfermeiros naquela hora. E eu disse, eu vou morrer agora. E eu comecei a trazer à memória canções, situações. E eu comecei a orar a Deus. E veio uma aparente calma. E Deus, Ele me fez colocar a mão assim para trás. Quando eu coloquei a mão para trás, a cânula passava por trás da minha perna. E eu peguei rápido, encaixei na máscara e voltei a respirar de novo. E veio novamente aquela sensação de alívio. Mas quando foi na noite seguinte, domingo à noite, dia 29, que eu sabia que toda a igreja orava por mim em vários lugares, eu fui visitado pelo médico dos médicos. Eu sei que ele me curou da Covid. Por isso que eu estou aqui, é óbvio. Mas nessa noite, ele me acessou nesse leito para me trazer uma cura espiritual. Nessa noite, ele me revelou em sonhos. Igreja do Senhor, eu tinha sonhos e revelações e eu via crianças de joelho orando por mim. Eu via mulheres de joelho orando por mim, eu via homens de joelho orando por mim. Eu conseguia ver a igreja clamando, mas o Senhor, quando Ele acessou esse lugar, Ele começou a tirar uma forte armadura que tinha sobre o meu corpo. Uma armadura que eu tinha construído ao longo desses anos, buscando conhecimento, buscando uma construção para tentar compensar algo que faltava em mim. Uma identidade, palavras que tinham sido colocadas sobre o meu respeito. E ele arrancou essa armadura. Cada peça que ele arrancava de mim, sobre mim, que pesava, doía, mas doía muito a minha alma. Doía muito, mas era necessário. Ele foi arrancando, ele foi tirando, ele foi quebrando. E ali eu pude respirar muito mais aliviado, não por causa dos meus pulmões, mas da minha alma. E aí eu queria ler um trecho das Escrituras que ele trouxe para mim. Depois eu volto para encerrar esse testemunho que está lá em Mateus. Eu queria entregar essa porção da palavra para você também nessa tarde. Mateus capítulo 3. Lá em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, que vai falar sobre o batismo de Jesus, em que Jesus está na Galiléia e chega nas águas do Rio Jordão e está lá com seu primo João. E aí, a partir do versículo 16, diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Versículo 17 diz: e eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em que me comprazo. Este é meu filho amado, em que me comprazo. Essa voz vinha de onde? Dos céus. Se a gente se lembrar lá em Gênesis, Deus também disse. Então aqui, essa frase, este é meu filho amado em que me comprazo, foi a voz de Deus dizendo para o meu filho Jesus, que tinha sido acabado de ser batizado. Na sequência, o que é que acontece com Jesus? No capítulo 4, o que é que vai acontecer com Jesus? Ele é levado em espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo.
mais uma vez, o diabo vai tentar anular o projeto de Deus. E aí Jesus, ele passa 40 dias e 40 noites em jejum, teve fome. E depois desses 40 dias e 40 noites, o tentador se aproxima. E sabe o que é que o tentador diz para Jesus? O versículo 3, ele vai dizer assim: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Esse é o desafio que o tentador disse para Jesus. E aí Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que é que o tentador está dizendo aqui? Ele não está duvidando que Jesus é capaz de transformar os pães em pedras, as pedras em pães. Ele não está duvidando disso. O que ele está colocando novamente em xeque é o quê? É a palavra que foi dita por Deus a respeito do Filho. Ele diz: se tu és filho de Deus. E aí Jesus vai dizer assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de onde? Da boca de Deus. Então o que eu quero dizer para você em relação a isso? O que é que isso nos ensina? É que nosso maior problema não está nas coisas, nas tentações que são palpáveis, mas na certeza de quem nós pertencemos. Então nós precisamos discernir o que é que nos dizem, porque depois disso aqui, Satanás ele só recebe pancada, porque o tempo todo ele vai dizer assim, olhe, ele vai remeter a Deus, porque foi Deus que disse, uma voz dos céus que disse: és o meu filho amado em quem me comprazo, és o meu filho amado em quem me comprazo. Então, meu querido, minha querida, o que eu quero dizer para você hoje à tarde: todas as vezes que alguém lançar uma palavra sobre você, que lhe menospreze, ou então que lhe cause algum complexo de inferioridade, coloque essa palavra diante de Deus. Por quê? Porque você vai ouvir, toda vez que alguém disser uma palavra maldita para você, e você colocar diante de Deus, sabe o que você vai ouvir diante de Deus? Você vai ouvir a voz dizendo assim: ei, você é meu filho amado, e você me traz muita alegria. Você me traz muita alegria. Sabe por quê? Porque você foi criado à minha imagem e semelhança, de modo a refletir e participar da minha glória. E é com você que eu quero estabelecer uma relação. É com você que eu quero estabelecer uma comunhão. Era assim que Deus fazia lá no Jardim do Éden. Lá vai falar que Deus, Ele procurava, Ele se achegava a cada viração do dia para um processo de comunhão com Eva, com Adão. E chegava para eles todos os dias, na viração do dia, para uma comunhão. Como é que deveria ser aquele encontro? A viração do dia eram as primeiras horas da noite. Ali, naquele lugar, eu imagino, deveria ser um lugar onde já se escutava aquele barulho, o canto, né, de alguns animais, alguns pássaros, as primeiras estrelas aparecendo no céu, a brisa, em algumas versões vai falar no ruar, que era o sopro do Espírito. Essa era a atmosfera da comunhão, do momento em que Deus chegava na viração do dia para ter o encontro com a sua criação. Só que o inimigo, ele coloca através da palavra o pecado, e o homem desaprende isso. Então é essa relação que o Senhor quer restabelecer nos dias de hoje. Então que o senso do pertencimento a Deus seja estabelecido nessa tarde.
Jeremias 1:5 vai dizer: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei. Te constituí profeta entre as nações. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139. Eu não sei quais foram as palavras que foram proferidas na sua vida, palavras que podem estar trazendo ainda hoje sofrimento para a sua alma, sofrimento, palavras que podem estar reverberando na sua alma. Mas eu digo a você, as coisas que aconteceram na minha vida e que eu contei há pouco tempo, eu posso dizer que houve um reposicionamento depois dessa experiência, e de lá para cá Deus tem gerado algo novo no meu coração. Deus tem gerado algo novo no seio da minha família. Isso tem sido gerado à medida que Ele tem curado. E a cura tem vindo a partir do momento que a gente tem se posicionado. Essa posição, ela requer de nós renúncia. Na órbita da alma, eu não sei se o irmão pode colocar lá o slide. Na órbita da alma, que foi o texto que a gente colocou, nessa órbita da alma, todas essas perturbações que eu falei para vocês, elas desalinham a nossa relação com Deus, quando a gente está na posição errada, quando Deus deixa de ser o centro das nossas vidas. Sabe, não são os seus objetivos que estão no centro e o seu ministério que está ao redor dele. Não é o seu emprego que está no centro, não é o seu conhecimento, não é a sua faculdade, não é a sua família que está no centro e as outras coisas estão ao redor dele. Deus está na periferia. Não, não é isso. Enquanto estiver dessa forma, meu irmão, a sua leitura de mundo vai ser equivocada. O seu relacionamento não vai acontecer, você não vai conseguir participar da glória de Deus, daquilo que Ele quer revelar para você. Mas quando você sai do centro e você passa a entrar na órbita da alma humana que Deus criou, você se deixa levitar pela graça divina. E essa graça, ela vai te conduzindo para o centro. E quanto mais você vai sendo conduzido para o centro, você vai provando da presença de Deus. Ela vai te atraindo. Ela vai te atraindo. E essa atmosfera vai te atraindo. E você vai sentindo a presença, você vai sentindo a glória. E é a glória de Deus que vai te curando. É a presença dEle que vai te curando. E sabe o que o Senhor falou para mim? Ele disse assim: ó filho, enquanto você estiver defendendo essa tese, é dela que sairá muitos processos de cura. Não é aquilo que você aprendeu durante vários e vários anos. E o sentimento que há no meu coração, meus irmãos, sabe, eu chego todos os dias agora para Deus e digo: Senhor, me perdoe por tanto tempo perdido. Me perdoe pelas palavras que foram proferidas. Mas a minha alma hoje tem sede. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que o Senhor quer estabelecer novamente uma relação que transcende. Não é uma simples relação de estar todos os dias
aqui na igreja. Não, isso é muito bom, estar em comunhão com os irmãos, isso é maravilhoso. Mas tem muito mais da parte do Senhor. Eu queria muito abrir o altar hoje à tarde. Se você sentiu no coração, se de repente durante aquilo que foi dito a você hoje à tarde, você lembrou de algo, de alguma palavra, de alguém que disse algo para você e que isso hoje ainda repercute na sua memória, se isso repercute angústia no seu coração, se Satanás ainda traz à memória alguma coisa que te machuca na sua alma, saiba que o Senhor, lá dos altos céus, todos os dias pela manhã, Ele diz: você é meu filho amado em quem me comprazo. Você é o meu filho amado em quem me comprazo. Essa é a palavra. Foi Ele quem te criou. Eu queria abrir o altar, fique à vontade. Nós vamos louvar, ter um tempo de louvor. Você pode ficar de pé. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Se estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade, e reinar o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, e eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, e eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Aleluia. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade, o Espírito sobre a carne, e reinar o Espírito sobre a carne. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo está nesse lugar.
Espírito Santo está nesse lugar. E Ele quer trazer libertação e cura nas nossas almas. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Ele marcou o encontro aqui hoje à tarde conosco. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Fale agora para o Espírito Santo quais são as suas angústias. Quais são as palavras que foram ditas, malditas para você durante a sua infância, durante a sua vida, aquilo que te machuca. Externalize agora para o Espírito Santo. Ele está nesse lugar, liberando cura, tocando as feridas, restaurando. Fale, Espírito Santo, agora. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Oh, Espírito Santo, vem nos encher nesse lugar. Vem encher as nossas vidas, Espírito Santo. Ele está aqui nesse lugar, Pai. Oh, Deus, vem tocar na vida dos meus irmãos agora que estão aqui no altar. Vem tocar, Espírito Santo. Nós pedimos que o teu povo que está aqui, Pai, nesse lugar, necessita, Pai, de um toque, Pai, da tua presença, Pai, nessa tarde. Oh, Deus, eu não sei, Pai, quais são as angústias, ó Pai, do coração. Eu não sei, Pai, mas a tua palavra, Pai, que penetra o mais profundo, Pai, do nosso ser, que é capaz de separar, Senhor, juntas, capaz de separar medulas, capaz de separar o mais profundo do nosso ser. Ó Deus, faz uma intervenção, faz uma cirurgia espiritual agora, Senhor, no coração. Vem tratando e retirando aquilo que foi dito, Senhor. Arranca, Senhor, das nossas memórias, ó Deus, as palavras malditas, ó Deus, e restaura, Senhor, nossas vidas por inteiro, Senhor. Ó Deus, a tua palavra fala, Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aonde está a morte, é o teu aguilhão. Aonde está o inferno, a tua vitória? Vinde, ó benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É essas palavras que o Senhor diz. Oh Deus, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima será enxuta, Pai, dos nossos olhos. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, vem. Nome que traz cura, salvação. Só o nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar.
Se você crê nisso, meu irmão, glorifica o nome de Deus. Como se sua bênção já tivesse chegado, meu irmão. Você precisa ter fé para que sua cura já tenha chegado, meu irmão. A fé é aquilo que você ainda não viu, mas você crê com certeza absoluta. Então agradeça e glorifique o nome do Senhor, como se já tivesse chegado, meu irmão. Dê glória a Deus, meu irmão. Dê glória a Deus. Igreja, mais forte, declare: há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus.
Você só continuou o que o pastor Fábio falou esses dias. Quase tudo que foi falado quinta-feira, ontem, foi sobre a palavra. A palavra que sai da boca de Deus para nós. Não poderíamos terminar diferente. Não sei se foi ontem ou se foi quinta-feira, que o pastor Fábio ele falou que Deus reuniu essas pessoas aqui essa semana para resolver tudo. Tudo que precisava ser resolvido no nosso coração. Tudo. E às vezes na condição de líder, de pastor, a gente se envolve com muitos trabalhos eclesiásticos. Ontem o meu desejo não era de ter subido aqui. Ontem o meu desejo era de estar aí. Que era o que eu precisava. Mas Ele me chamou aqui para ler, para ministrar, para orar. Quando eu cheguei em casa, minha esposa me disse: você não era para ter subido. Você precisa reativar algumas coisas no seu coração. Queridos, ao longo desses últimos 2 anos, esse homem, sabe, porque ele foi um dos poucos, e nos momentos que eu mais precisei, ele deixou tudo lá em Mossoró e correu aqui para Sul. Eu escutei palavras sobre a minha vida, difíceis, muito difíceis, palavras que marcaram meu coração, marcaram minha história, palavras que me proibiram de dormir, palavras que me fizeram orar e pedir a Deus que saísse daqui. Ele sabe disso. Palavras que roubaram muitos sonhos que eu tinha para essa igreja e para essa cidade, muitas delas. Palavras que me diminuíram muito, que me esmagaram. Palavras que atingiram minha esposa. Palavras que atingiram a minha irmã que está aqui, os meus pais. E a única coisa que eu perguntei a Deus foi: Deus, não é só comigo, por que tanta gente em volta? E em nenhum momento, eu deixei de acreditar no propósito. Eu só queria fugir dele, só fugir. Irmãos, eu não saí dessa cidade porque essa mulher não deixou. Só por isso. Existem pessoas aqui que eu amo, que acompanharam todo o processo, mas doeram muito. E você fica perguntando: a troco de quê? Tanto ódio, tanta ira, tanta calúnia, tanta maldade. A troco de quê? Destruir uma família, destruir toda uma família. A troco de quê? Que tanto amor é esse que é pregado? E esse amor que é executado tendo que destruir famílias. Ai, irmãos, existem algumas palavras que na minha pequena fé eu espero que tenham sido apagadas da minha alma hoje. Essa tem sido a minha oração. Os frutos vão dizer se elas foram apagadas ou não. Mas o que eu pedi a Deus é que Deus apague, porque ainda dói. Ainda dói. Ainda rouba o sono. Mas eu espero e eu creio que milagres acontecem. E que é no altar que a gente encontra o que a nossa alma precisa. Que Deus abençoe sua vida.
as nossas vidas, eu vou pedir para que Ele ore, encerrando e nos abençoando, porque hoje, geralmente aquele que abençoa está precisando ser abençoado. Igreja do Senhor, eu queria que nós pudéssemos orar pela vida do pastor Samuel. Luciana, eu queria que pudesse vir aqui. As suas filhas não estão aqui, né? Acho que não. Sim. A igreja, por favor, de Samuel, Luciana, puder ficar de joelhos. A igreja puder estender as mãos. O casal que tem abençoado. Quem aqui é abençoado pela vida do pastor Samuel, a irmã Luciana? Sinta-se acolhidos. Vamos orar por esse pastor, por essa família. Onde é que está Júnia e Ana Paula? Júnia e Ana Paula estão por aqui? Ana Paula, vem cá. Ana Paula também. Vem aqui, você faz parte dessa história. Onde é que está Júnior? Família tão querida, separada por Deus para uma missão tão preciosa. Nós devemos dar honra a quem merece honra. Vamos orar. Pai, nós não temos palavras, ó Deus, muitas vezes, Senhor, para agradecer a Tua bondade, Senhor. Mas nesse momento, ó Deus, nós queremos aqui, Senhor, de uma maneira tão singela, ó Pai, nós queremos, ó Deus, declarar, Senhor, sobre a vida do pastor Samuel, sobre a vida de Luciana, sobre a vida das suas filhas, sobre a vida da sua família, ó Deus. Família tão preciosa, Pai, que o Senhor um dia separou, ó Deus, de uma maneira, ó Senhor, tão preciosa, ó Deus, para estar aqui na cidade de Açu, ó Deus. Desse lugar, Senhor, que um dia o Senhor plantou, desse lugar que um dia o Senhor separou, ó Senhor, para levantar um povo escolhido, Senhor, para levantar, ó Deus, um povo santo, ó Deus, para proclamar, ó Deus, as Tuas maravilhas, para proclamar, Senhor, as Tuas bênçãos nesse lugar, para fazer, ó Senhor, a diferença nesse lugar, para fazer, Senhor, promover libertação, restauração nesse lugar, para trazer libertação a vidas, a famílias, a restaurar pessoas que estão, ó Deus, totalmente, ó Deus, presas, ó Deus, no pecado, Senhor. Ó Pai, mas nesse momento nós queremos, ó Deus, liberar, Senhor, sobre a vida do pastor Samuel, sobre a vida de Luciana, sobre a vida de Ana Paula, de Júnior, Senhor. Ó Deus, uma porção, ó Deus, do Teu bálsamo, ó Deus, da Tua cura, Senhor, sobre a vida deles. Ó Deus, que eles possam sentir agora, ó Deus, a presença do Teu Santo Espírito, ó Deus, sobre a sua vida. Ó Deus, tocando, ó Senhor, no seu interior. Ó Deus, trazendo, ó Deus, ó Pai, o refrigério que eles precisam, Pai. Trazendo a cura, trazendo o abraço, ó Pai. Que eles possam se sentir, ó Deus, abraçados pela Tua igreja, mas sentir a presença, ó Deus, do Teu Santo Espírito agora em seus corações, aquecendo, Senhor. Ó Deus, que eles possam, ó Deus, prosseguir na missão que o Senhor tem revelado a cada dia, a cada manhã, nessa igreja, nessa cidade, nesse lugar, trazendo mais e mais pessoas para esse lugar, Pai, porque é do Senhor, é para o Senhor. Toda a glória seja dada ao Teu santo nome, em nome do Teu Filho Jesus, que eu Te agradeço desde já. Amém, Pai. Nós louvamos, Jesus. Coroas ao poder e a Ele cantam os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos
te exaltar.
Gente, que Deus abençoe vocês. Daqui a pouco tem culto da JNI, hein? Vai dar certo, irmão, esse culto? Gente, 7h30, nosso culto aí com os jovens, com os adolescentes. Que Deus abençoe. Amanhã, 5 da tarde, 7 da noite, estaremos aqui com a graça de Deus em nome de Jesus. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Abençoe a vida dela em nome de Jesus. Que Deus possa lhe abençoar, meu querido.